Somos investidores imobiliários, não sou apenas uma advogada em direito imobiliário, eu vivo direito imobiliário todos os dias com as compras que a gente faz. Qual que é o maior erro de uma pessoa que compra um imóvel? A primeira coisa que ela precisa olhar é de quem ela está comprando, né? Como que uma pessoa que está comprando um imóvel na planta, ela consegue ter uma segurança maior? O que ela tem que observar numa convenção de condomínio? O que um investidor ele consegue ou não consegue? O que ele pode quando ele compra um imóvel na planta e tem um atraso em relação ali à data inicial de entrega? Então, eu vi uma dificuldade para quem não é da área jurídica entender o que estava naquele contrato. Porque chega aquele contrato de incorporadora, tem 100, 150 páginas, você não sabe nem o que olhar. Se essa incorporadora ela tem um histórico de atraso de obras, se ela tem muitos processos na justiça que demonstram aí, talvez, que ela não esteja tão sólida no mercado. O construtor ou incorporador, ele pode vender um imóvel sem colocar um prazo de entrega no contrato? Precisa analisar a matrícula do imóvel para ver se o imóvel ali onde você está comprando realmente é dessa incorporadora que está te vendendo. E se a pessoa compra um imóvel na planta em um contrato que não tem uma data de entrega clara? Não, ela não pode. O que vai prevalecer é o decreto falando que proíbe, que não pode fazer nesse tipo de empreendimento. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Realcast, o nosso podcast de investimento imobiliário da Real Academy. E hoje com uma convidada muito especial, advogada investidora e também a minha esposa Renata aqui, que também é professora aqui nas imersões da Real Academy. E antes de mais nada, se você não está inscrito, já se inscreve aqui no nosso podcast, conteúdo feito por investidores aqui da Real Academy, a maior escola de investimento imobiliário presencial do Brasil. Ficamos aqui em São Paulo e fazemos outros eventos. Agora vamos ter um bem bacana em Alphaville também. Hoje a gente vai falar sobre a parte jurídica, né? Porque todo mundo compra imóvel e muitas pessoas esquecem, né? Eu vou analisar a compra do imóvel, mas será que a documentação está correta? Quais que são, né, os compromissos que eu tenho que fazer nessa compra na planta? O que eu devo avaliar? E quais são os riscos que eu tenho que analisar na hora de assinar um contrato de compra de um imóvel? Renata, parabéns e bem-vinda aqui no nosso podcast. Fala pessoal, um prazer. Eu sou advogada há muito tempo e agora eu atuo na área de investimento imobiliário como um todo. E é um prazer estar aqui hoje falando com vocês um pouco sobre o mercado, esse mercado tão vivo e tão dinâmico que é o mercado imobiliário. Boa, a Renata ela é professora também aqui nas imersões. Renata, fala um pouco da sua história, tá? Antes da gente falar do mercado imobiliário, como que você começou no direito, né? Qual foi a sua experiência? A gente teve um outro episódio aqui, né, no podcast que a gente falou sobre o mercado de shoppings, né? Eu sei que você tem uma boa experiência também nessa parte jurídica dos shoppings. Conta aí um pouco dessa sua história e aí a gente vai avançar nesses temas, né? Para você que está comprando imóvel na planta, tem alguns erros que você não deve cometer e a gente vai falar hoje aqui no podcast. Legal. Eu não vou contar toda a minha história porque ela é muito longa, apesar de eu parecer nova, eu já tenho aí quase 20 anos na advocacia. Então, o primeiro escritório que eu trabalhei, já voltado mais para a parte de direito imobiliário, foi um escritório que eu trabalhava com o shopping center. O escritório tinha uma carteira muito grande de shoppings aqui por São Paulo e a gente cuidava da parte de contratos de locação desses shoppings, dos despejos, das ações de execução de quem não cumpria, não pagava ali. Então, e esse foi, acho que, o meu segundo estágio. Então, desde lá do comecinho, eu já comecei trabalhando com o mercado imobiliário, ia muito em shopping, entregar notificação, acompanhar despejos efetivos de lojas que não pagavam. E naquela época o fórum ainda era presencial, o processo era físico, então eu tinha que ir até o fórum, olhar o processo, folhear, tirar ele em carga, depois devolver ele para o escritório, o que não acontece hoje. Hoje é tudo digitalizado, então facilitou bastante. Então, eu comecei nesse escritório, fiquei lá mais ou menos uns 4 anos, só focado nessa parte de locação, execução e shopping center. Depois, eu passei pelo TRF, aí eu fui para uma outra empresa que trabalhava com comércio alimentício, supermercado, de um modo geral. Então, eu fazia análise dos contratos dessas lojas, das sublocações dessas lojas. Eu fazia due diligence quando eles queriam se instalar em algum lugar para entender se aquele lugar realmente era bom ou não era, se não tinha nenhum impedimento para o ramo alimentício, por exemplo. Fiquei bastante tempo lá.
E agora, no final do ano, eu decidi abrir um escritório voltado especificamente para o direito imobiliário, porque eu percebi que é uma dor muito grande de quem investe. Eu também esqueci, isso é uma coisa importante. Somos investidores, somos né? investidores imobiliários, não sou apenas uma advogada em direito imobiliário, eu vivo direito imobiliário todos os dias com as compras que a gente faz. Então, eu vi uma dificuldade para quem não é da área jurídica entender o que estava naquele contrato. Porque chega aquele contrato de incorporadora, tem 100, 150 páginas, você não sabe nem o que olhar. E às vezes tem alguma informação ali que é relevante e você precisaria saber para entender ali a questão da sua viabilidade ou não. Então, por conta de todos esses contratos que eu vim analisando ao longo do tempo, como investidor, eu percebi que tinha uma carência muito grande para o consumidor final em relação a esses contratos. E aí, por isso, no final do ano passado, eu decidi voltar minha atenção totalmente para o direito imobiliário. Eu abri um escritório com meu sócio, que é meu irmão, e a gente atua só em demandas voltadas a empreendimentos. Qual que é o maior erro de uma pessoa que compra um imóvel? Vamos falar de imóvel na planta, mas pode ser um imóvel pronto, né? Acho que, obviamente, o imóvel na planta ele tem mais risco, né? Obviamente, por não estar pronto ainda o empreendimento. Quais que são os maiores erros que uma pessoa normalmente ela comete, né, ao assinar um contrato, né? O que ela deveria olhar e que muitas pessoas acabam negligenciando ou até esquecendo? Olha, a primeira coisa que ela precisa olhar é de quem ela está comprando, né? Se essa incorporadora ela tem um histórico de atraso de obras, se ela tem muitos processos na justiça que demonstram aí, talvez, que ela não esteja tão sólida no mercado. Precisa analisar a matrícula do imóvel para ver se o imóvel ali onde você está comprando realmente é dessa incorporadora que está te vendendo, se não tem nenhuma penhora, se não tem nenhum ônus. E aí, em relação ao contrato, você precisa entender o seu prazo de pagamento, o prazo de entrega, porque eu já vi vários contratos que não tem prazo de entrega. Como assim? Como é que você pode ter um contrato de compra de um imóvel que não tem prazo de entrega? O construtor, o incorporador, ele pode vender um imóvel sem colocar um prazo de entrega no contrato? Ele precisa colocar a data de entrega, mas não foi um caso. Foram vários casos que a gente viu aqui, que o prazo ele é abstrato. É 180 meses. A contar do quê? Não fala. Não fala se é da assinatura ou 30... Tem empreendimentos muito grandes. Eu sei que você ia perguntar 180 vezes. Mas, um loteamento. Exato. Mas tem também aqueles que colocam assim, são 3 anos a contar da data do registro da incorporação, só que eles nunca passam informação de quando foi o registro. Inclusive, teria que ter registro antes de você colocar o imóvel à venda, porque sem registro de incorporação você não pode vender. Então, eles não colocam uma data assim, 24 de janeiro de 2028. Tem vários que colocam datas que não são claras, você não consegue saber. E por que isso é importante? Porque você precisa saber se seu imóvel está atrasado ou não, porque o imóvel estando atrasado, você tem alguns direitos, né? Inclusive de rescisão. Então, essa informação ela é relevante e precisa constar no seu contrato para você conseguir entender quais são os seus direitos se sua obra atrasar. E se a pessoa compra um imóvel na planta em um contrato que não tem uma data de entrega clara? E essa pessoa ela fica no limbo, né? A obra, sei lá, passou 3 anos, a obra ainda não foi entregue, mas no contrato dela não fala quando que é a data de entrega. Como que fica, nesse caso, a situação ali do investidor imobiliário? Se você não conseguir um prazo formal ali da incorporadora, necessariamente você vai ter que entrar com uma ação para pedir anulação daquela cláusula e a determinação de uma data que seja compatível com o que eles tinham apresentado em memoriais, o que eles tinham protocolado na prefeitura. Então, se não tem o caminho e você não conseguiu tentando extrajudicialmente pela via administrativa com a incorporadora, você precisa entrar no judiciário pedindo a anulação daquela cláusula ou a explicação como uma obrigação de fazer, de informar qual é o prazo final da entrega daquele empreendimento. Beleza, então você de alguma forma precisa corrigir esse erro, né? Vamos dizer assim, que o contrato inicial não colocou, né, a data. Além de não ter data formal de conclusão de entrega, qual outra cláusula que é muito importante quando compra um imóvel na planta? As datas de pagamento e os índices desses pagamentos, porque a gente vê em alguns contratos que o índice que é aplicado, ele não é o que a lei determina. Por exemplo, não sei se vocês sabem, quando você compra um imóvel na planta, você vai pagar uma correção do INCC, CUB, dependendo aí do estado que você está. E essa correção, ela precisa ser feita ou anualmente ou mensalmente. E aí, como que você vai saber qual que é o seu caso? Se o seu contrato tiver menos de 36 meses, a lei diz que essa atualização ela precisa ser anual.
e não mensal. Se ele tiver mais de 36 meses, ela pode ser mensal. Então, esse índice, ele é importante para você entender aí no seu contrato se ele vai ser reajustado mês a mês, ou se pelo período de 12 meses não tem reajuste, aí faz um reajuste, depois 12 meses faz outro reajuste. Então, esse índice é importante até para você calcular o seu investimento e o retorno no seu investimento. E a gente vê que tem muita dúvida aí sobre é mensal, é anual, então esse é um ponto que eu considero que é muito importante. E convenção de condomínio, tá? Acho que assim, um tópico que está muito em alta, né? Recentemente o STJ, ele até paralisou todas as discussões, né, de locação de temporada, Airbnb. Como que uma pessoa que está comprando um imóvel na planta, ela consegue ter uma segurança maior? O que ela tem que observar numa convenção de condomínio? E um imóvel na planta já tem convenção de condomínio? Isso é muito importante. Quando você vai fazer o registro de incorporação, um dos documentos que é exigido é a convenção de condomínio. Então, para quem não sabe, a maioria das pessoas não sabe, quando você compra um imóvel na planta, já tem uma convenção pré-determinada, já está tudo discriminado, o que pode fazer, o que não pode, qual é o quórum para determinadas situações, e vai constar se você pode ou não fazer o aluguel por temporada, se esse empreendimento ele permite ou não. E por que isso é importante, né? Porque é muito difícil você conseguir alterar uma convenção. Você precisa de 2/3 de todo o condomínio, não é de 2/3 no presente na Aquela assembleia. assembleia na garagem que foi 30 pessoas ali. Não, tem que ser 2/3 de todo o condomínio. Então, se a sua convenção, quando você comprou, já permitia, provavelmente você não vai ter problema, porque vai ser difícil você conseguir alterar essa convenção e mudar para proibição. Agora, uma coisa que é importante para quem investe aqui em São Paulo, que também gera bastante discussão, imóveis que são HIS e HMP, que são imóveis sociais, mesmo que esteja na convenção falando que pode fazer, não pode, porque não é a convenção que vai determinar. Aí é uma lei aqui de São Paulo, da prefeitura, que determinou que esses imóveis de habitação social, eles não podem estar no Airbnb. Então, não importa se sua convenção permite, por lei você não pode fazer. Porque aí é uma confusão que o pessoal faz, né? A prefeitura de São Paulo soltou um decreto que apartamentos HIS e HMP não podem estar por locação de temporada, mas no meu prédio autoriza, então eu vou fazer. Mas não é bem assim, né? A convenção ela pode ter um peso maior do que um decreto, do que um plano diretor? Não, ela não pode. O que vai prevalecer é o decreto falando que proíbe, que não pode fazer nesse tipo de empreendimento. Agora, voltando para o STJ, tá? Só para quem está caindo aqui, fala um pouco mais o que está acontecendo em relação ao Airbnb e o STJ. Legal. No mês passado, o STJ, a segunda sessão, ela definiu o seguinte, que quando a sua convenção de condomínio ela for omissa, ela não falar absolutamente nada sobre a questão de poder fazer locações via plataforma, seja Airbnb, seja Booking, não pode, ela tem que estar clara. Então, para você fazer, não é, está omisso, então pode. Não, ela precisa estar clara que é permitido. E por que isso? Porque, em regra, essas convenções de condomínio de prédios, elas escrevem que são de caráter puramente residencial. Então, sendo residencial e o STJ tendo entendido que locações via aplicativo, Airbnb, Booking, estão mais para uma prestação de serviço de hospedagem, ela foge desse caráter residencial e ela muda e desvirtua um pouco o que constava na convenção. Então, para que seja permitido fazer isso, precisa constar na convenção de que pode. Então, se não tiver, não pode. Se tiver negando, obviamente não pode. Você só vai poder fazer se sim constar. Olha, nesse empreendimento, você pode fazer o Airbnb. E aí, o que aconteceu? Julgou esse caso no mês passado, em maio, e ele era para um caso específico, só interpartes, não abrangia para todo mundo. Só que agora, em junho, eles receberam mais casos nesse sentido, então eles resolveram suspender todas as ações que estão correndo aqui no Brasil sobre isso, para eles fazerem uma tese que vai se aplicar para as demais pessoas. Então, considerando que a gente já viu aí o que eles pensam, provavelmente, é o que a gente acredita que vai acontecer, é que eles vão firmar a tese de que para fazer locação via aplicativo será necessário que conste expressamente na convenção. E aí, eles determinando isso, todos os juízes abaixo aqui em toda a federação, eles têm que seguir o que ele está falando. Tem que seguir. Tem que seguir. Mas não é que vai fazer uma nova... assumindo que eles vão votar, né, no mesmo entendimento, não é que é uma nova lei, porque não é uma nova lei, né? É apenas um entendimento de um julgamento. Na prática, ainda assim,
alguém vai ter que entrar com um processo. É isso. Na verdade, tem duas coisas diferentes. Primeiro, o Código Civil ele está para ser alterado, né? Está rolando aí uma revisão do Código Civil e um dos temas é justamente esse. E a redação que a gente tem atualmente, né, que é a que está passando até agora, é que necessariamente teria que constar na convenção de condomínio que poderia fazer a locação. Então, se passar essa aprovação do Código Civil, já vai ter isso em lei também, é muito claro. Agora, o que pode fazer, o que eu estou vendo acontecer na prática, antes mesmo do STJ ter suspendido, mas lá no mês passado, as próprias administradoras dos prédios estão soltando um comunicado falando assim: olha, como não está permitido na convenção, vocês não podem fazer, estão cancelando e já falando que vão aplicar multa para todo mundo que está fazendo Airbnb num prédio que a convenção claramente não liberava, ela era omissa. Então, as administradoras já estão fazendo isso. Se é a melhor forma, se ou não, se isso vai perpetuar ou não, é difícil a gente saber, mas a questão é a seguinte: ok, a administradora fez isso. Você fala assim, então eu vou entrar com uma ação. Só que todas as ações estão suspensas agora. Então, tá num limbo agora de como ficou meio engessado, como as pessoas que estavam fazendo Airbnb numa convenção que era omissa vão conseguir atuar agora, dado que as próprias administradoras dos condomínios já estão, por vontade própria, falando, provavelmente por vontade do síndico, não por vontade própria, né? Falando que não pode fazer aí o Airbnb. Só para vocês entenderem o limbo jurídico, pessoal, né? O STJ, ele paralisou todos os processos. Então, vamos falar que o síndico, eu vi lá a decisão do STJ, no caso lá de Minas Gerais, e agora o entendimento deles é que tem que ter uma autorização na convenção. A minha convenção foi inscrita em 2002, em 2010, não tem, até convenção recente, muitos prédios ainda hoje não tem isso na convenção. Então, todo mundo que está fazendo não pode. Aí um investidor que foi lá e comprou para fazer, vai falar, opa, peraí, não concordo, vocês têm que chamar uma assembleia para proibir, ele vai entrar com um processo. Só que o processo dele não vai para frente porque está tudo paralisado. Então, basicamente, né, a gente está estagnado, vamos dizer assim, até a gente saber qual que vai ser essa decisão. Estagnado no sentido de que tá mais favorável, né, para quem não quer, vamos dizer assim, do que para quem está tentando fazer, a não ser que a sua convenção já tenha uma redação falando que pode, como é o caso, né? E como eu recomendo, né, Renata, também, de quem está comprando um imóvel para investir, quer fazer Airbnb, compra um imóvel onde a convenção já tem uma redação falando que pode fazer a locação por plataforma digital. Inclusive, pessoal, temos uma imersão aqui na Real Academy, o Real Flow, onde a gente explora no detalhe a tese de investimento para alocação. Deixo o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Renata, avançando aqui no assunto, quanto tempo você acha que vai demorar para essa decisão aí do STJ? Eu não tenho como precisar, porque tem julgamentos que acontecem rápido e tem outros que demoram 2, 3 anos para eles pautarem. Como o tema está aí fervilhando e tem muita gente interessada, não sei se esse tema vai passar na frente, enfim, mas acho que 1 ano e meio, a média. Tudo isso? Eles demoram tudo isso para decidir Eles têm vários casos para decidir, né? Que esse você está interessado, mas tem vários outros casos que na verdade estão lá na fila para julgamento. O que eu tenho orientado alguns clientes que estão passando por essa situação de a própria administradora do condomínio, sem ter a decisão definitiva ainda, né? Está bloqueando. Como eles podiam fazer até então, e eles estavam fazendo, e o prédio de alguma forma autorizava, nunca foi barrado, o mínimo que precisaria ter era um período de transição, não simplesmente chegar aqui e falar, olha, a partir de hoje vocês não podem. Então, talvez essa questão da transição a gente até consiga judicializar e pedir um prazo maior ali e não esbarre na suspensão dos processos. Então, a tentativa seria no sentido tentar pedir uma liminar no judiciário para um período de transição para quem já estava fazendo até então e não era proibido e não teve uma assembleia proibindo, né? Foi só uma notificação ali do condomínio. Tá, então seria uma forma de talvez ter um prazo, né? Mas não uma solução efetivamente para quem está nesse limbo jurídico. Exatamente, é isso mesmo. E qual a sua recomendação daqui para frente?
Comprar os que já constam aí a convenção permitindo, ou se você tem certeza que você só quer fazer short stay, comprar uma NR. Em São Paulo, né? Em São que Paulo, é uma NR especificamente. Em São Paulo? É um imóvel que ele é não residencial. Então, na sua essência, né, você, como a questão toda está girando aqui, se prédios são residenciais e tem prestação de serviço, não funciona, para a NR você não vai ter essa discussão. Então, você já pode, por ser natureza não residencial, fazer esse tipo de locação. Boa. Agora, eu queria puxar um outro assunto aqui que é muito relevante para quem compra imóvel na planta, que é a questão de atraso de obra, né? Infelizmente, né, é muito comum, e eu recebo bastante também lá no Instagram da Escola de Imóveis, pessoas que compram um imóvel e a obra vai atrasando. Qual que é a solução, né? O que um investidor ele consegue ou não consegue, o que ele pode quando ele compra um imóvel na planta e tem um atraso em relação ali à data inicial de entrega? Vamos lá, tem uma questão que é importante para todo mundo entender que tem um prazo de tolerância colocado na lei de incorporação, que o incorporador ele pode atrasar 180 dias da data da previsão inicial. Só que ele só vai poder atrasar esses 180 dias da data da previsão inicial sem nenhuma mora, nada do tipo, se constar no contrato de compra e venda falando que ele tem o prazo de tolerância. Isso é um requisito da lei. Então, se o contrato só fala uma data final e não fala de eventual prazo de tolerância, ele não tem esse direito de usar esse prazo de tolerância. Agora, se ele coloca no contrato, ele tem o direito a esses 180 dias, que são 6 meses. Então, até 6 meses da data inicial, se constar no contrato que ele poderia usar o prazo de tolerância, ele não está em mora e a relação continua normal, como se nada houvesse, só estender os 6 meses. Agora, passado esses 180 dias, se você está com esse seu imóvel atrasado, você tem várias opções. Várias não, algumas, né? A primeira é pedir o distrato e receber integralmente corrigido tudo que você pagou, todo o valor, mais a comissão, também a comissão, tudo atualizado. Dependendo do caso, aí vale a análise de cada contrato, uma multa contratual invertida. Se você não fala, não, é um empreendimento bom, eu quero manter, você tem direito a uma multa contratual por atraso mensal. Geralmente o contrato coloca 0,5% aí do valor que você pagou. No judiciário a gente está conseguindo até 1% do valor do imóvel. Do imóvel. Mesmo que você vá financiar 70% do imóvel? Exato. É bastante daí. Aí é 1%, o que a gente consegue no judiciário. Então, basicamente, essas são as duas opções que você tem, que é ou fazer o distrato ou receber uma multa aí para compensar esse atraso. E o que é outra coisa que é importante durante o período de obra, o índice de reajuste ele é o NCC, que eu já falei aqui um pouco antes. Ou CUB, né? Ou CUB, dependendo da onde você está. Depois que já saiu a BITSE, o índice ele muda. Ele vai ser ou IGPM ou IPCA, e aí vai depender do que constar no contrato, não tem nenhuma regra. E para atraso, a obra atrasou mais de 180 dias, continua o INCC? Porque o prédio continua em obra. Até os 180 dias sim, depois dos 180 dias altera aí ou para o IPCA ou para o IGPM. Tá, ainda que o prédio continue em obra, porque ele está atrasado, né? Então é um índice de construção, mas não pode continuar cobrando o reajuste pelo índice de construção, tem que ser um índice de inflação. Exatamente, é isso mesmo. Ou IGPM ou IPCA. Tá, porque muitas vezes, né, até no momento atual, o IPCA está mais baixo do que o INCC, né? Então, para o investidor é bom, para o construtor é ruim, né? Porque, obviamente, ele vai ter uma correção menor ali no saldo. O que mais? O que mais que você pode falar para um investidor? Vamos pensar agora, vamos mudar um pouco aqui, né? Alguém que está comprando um apartamento usado, tá? Um apartamento que é já de um proprietário. Quais são os maiores riscos nessa compra? Os maiores riscos, primeiro, é a questão da cadeia registral, a matrícula do imóvel. Você vai precisar fazer uma análise detida para ver se essa pessoa não tem dívida. E até teve uma decisão recente da STJ também, que é de uma compra e venda de um imóvel, que não foi a pessoa que estava vendendo que devia, era uma outra pessoa da cadeia registral atrás. O que é a cadeia registral? Peraí que você está falando termo jurídico aqui, o pessoal não vai entender. Fala pra gente. Vamos lá. Quando você abre uma matrícula de imóvel, você vai ver tudo o que acontece nela lá, né? A matrícula é como se fosse o RG, a certidão de nascimento de uma pessoa física, a matrícula do imóvel para um imóvel. E nele vai constar
quem é a área, o imóvel, o endereço, o número de contribuinte. E aí, cada vez que acontece alguma coisa com aquele imóvel, vai constar lá. Então, Pedro vendeu o imóvel para Renata. Aí vai constar lá essa averbação na matrícula. Aí, esse é um registro. Aí depois vai, Renata vendeu esse imóvel para João. João vendeu esse imóvel para Francisco. E aí agora o Francisco está tentando vender esse imóvel. Só que o Pedro, quando vendeu para Renata, lá atrás, ele tinha uma dívida. E ele não podia ter se desfeito do bem dele. Mas esse bem estava penhorado na matrícula? Não. Então essa dívida não tinha ainda mas colocado lá. Não necessariamente precisa estar penhorado na matrícula, né? Porque pode ser considerado fraude de execução, a pessoa ainda não tinha descoberto o imóvel, ou o prazo do cartório se expirou para ela fazer a averbação, enfim. E aí Pedro tinha essa dívida. Quando o João vendeu para uma terceira pessoa, na hora dele registrar, teve um problema, porque tinham anulado todos aqueles atos posteriores. Não é possível. E o imóvel voltou para Pedro. E aí a pessoa perdeu dinheiro. Todo mundo perdeu dinheiro. Não, é porque as outras pessoas do meio... As pessoas já tinham comprado e vendido para elas. Esse último coitado que se ferrou. Exatamente. Então, é importante analisar a cadeia registral para ver se ninguém de lá de trás estava com alguma dívida e o imóvel está ali na mira para alguma eventual execução. Isso foi de um caso ou isso é algo comum? Isso foi de um caso específico que o STJ julgou também recentemente. Mas eu já tinha visto isso acontecer quando eu estava analisando um leilão trabalhista. Já tinha, acho que umas 5 pessoas comprado e vendido. E aí eu fui analisar o imóvel e falei, mas a pessoa, o último dono que consta aqui, né, o último proprietário, não é executado nessa ação. E aí eu fui estudar e o imóvel estava sendo levado a leilão porque teve uma anulação, uma fraude de execução e tinham, sei lá, umas 5, 6 pessoas que tinham comprado depois. E a última pessoa que constava até na matrícula como proprietário estava perdendo o imóvel a leilão por um débito de uma pessoa lá de trás. E o que esse cara pode fazer? Ele vai, nesse caso específico da trabalhista, ele vai ter que entrar com perdas e danos, porque o juiz já tinha entrado com embargos de terceiro, explicado a situação, e o juiz entendeu que como era fraude de execução, não tinha o que fazer e já tinha transitado julgado. Então ele vai entrar com uma ação de perdas e danos contra a primeira pessoa que realmente era o devedor original, mas ele não fica com o apartamento. Mas essa pessoa provavelmente já não tem mais patrimônio, exatamente. Vai saber a situação dela, se mora no Brasil, se não mora no Brasil, é muito difícil, né? Exato, por isso que precisa ser uma análise bem feita dessa matrícula do imóvel para tentar entender se não tem nenhum risco lá de trás, não só da pessoa que você está comprando agora. Isso dá uma certa insegurança, né? Tem que realmente fazer uma análise muito, muito bem feita. Isso não é a regra, tá? O STJ decidiu isso recentemente. Não é comum a gente ver esse tipo de situação. Mas como é relevante, né? Você precisa entender toda a cadeia registral para não ter nenhum problema. Perfeito, perfeito. Algum outro risco em um imóvel mais antigo que a gente tem que observar numa compra? Sim, os débitos de condomínio e os débitos de IPTU. Como são dívidas que acompanham o imóvel, chamadas dívida propter rem, se você me vendeu um imóvel com dívida de condomínio e IPTU, eu não fiz a devida análise, essa dívida ela vem para mim, porque ela acompanha, na verdade ela vai para o imóvel e acaba vindo para mim porque ela acompanha o imóvel. Eu te vendi um imóvel, eu te menti, tá? Pessoal, hipoteticamente aqui, tá? Eu não falei que não tinha dívida de condomínio e IPTU. Você comprou o imóvel, não fez uma diligência, assinamos, compra e venda, cartório, tudo certo. Você pegou as chaves e aí você recebe um boleto no próximo mês com uma baita dívida de condomínio e IPTU. O negócio já foi realizado, já foi registrado, tudo certinho. Não tem como você depois cobrar isso de mim, nem judicialmente? Depende do que constar no contrato de compra e venda. O contrato não falava nada. Então, não. Porque você está dando quitação. Você aceitou, digamos que... ele falou que não tem, não tem. É que quando você assina a escritura no cartório, geralmente tem uma cláusula de quitação. Então, você já está falando que você está dando quitação. Se você está dando quitação, você não vai poder cobrar depois. Você teria que ter feito a análise prévia, pedido uma CND do condomínio e entrado no site da prefeitura para verificar se tinha ou não débito de IPTU. Então, se a pessoa, por algum motivo, esqueceu disso, é um baita risco também. É difícil uma pessoa que está acostumada a comprar imóvel esquecer disso, né? É um erro muito grave e aí você vai assumir a responsabilidade para você.
Tem mais alguma dívida que acompanha um imóvel além disso? Não, só as dívidas Propter Rem são condomínio e IPTU, as outras elas estão vinculadas ao CPF. Às vezes você pode ter uma dificuldade, por exemplo, na Enel, que cortou, na Enel falando aqui de São Paulo, né, gente, que cortou a luz ali, ela só quer religar se você quitar todo o débito anterior. Se você tiver com pressa, você quita e depois você consegue discutir. Mas, em regra, não acompanha. Só acompanha condomínio e IPTU mesmo. E na hora de vender um imóvel, existe aqui a gente está falando da compra, né? Na hora de eu vender um imóvel, tem alguma análise de risco que eu tenho que fazer sobre o comprador? Aí vai depender da forma como você vai receber o pagamento. Se você for receber o pagamento à vista, é óbvio que você vai analisar o passado do comprador, entender um pouco, mas você não tem risco, você percebe? Porque você já vai receber o valor integral no ato da assinatura da escritura. O risco é sempre maior de quem está comprando por conta de uma série de questões do imóvel. Agora, se você está comprando de uma pessoa e você vai fazer metade vai ser pago com um imóvel, metade vai ser pago com carro, aí você precisa fazer a análise completa de todos os processos para entender se esses bens também não estão sendo disputados, porque senão às vezes você troca um apartamento por uma casa e mais um pouco de valor, e essa casa está bloqueada, essa casa tem alguma pendência, aí você acaba ficando no prejuízo. Mas a parte porque tem que ser sempre mais interessada, né? É quando você está comprando, porque você pode assumir aí eventuais dívidas em relação ao imóvel ou ter algum problema com o imóvel por dívidas passadas de quem está vendendo. Mas se você está comprando, dificilmente, se você está vendendo, dificilmente qualquer dívida de quem está comprando vai te atingir, você já recebeu o valor e está tudo certo. Uma dúvida que é muito comum, que eu recebo no Instagram, às vezes assim, a pessoa está vendendo o imóvel e aí ela fica com essa insegurança. Tá, mas quando que eu devo assinar lá a escritura? O Pix é feito depois, o Pix é feito antes, mas a pessoa não quer fazer o Pix para me pagar antes porque eu ainda não assinei a escritura. Qual é a melhor forma, né, de realizar esse processo de uma venda de um imóvel para ter uma segurança para todo mundo, tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo? Qual é a orientação que eu dou para os meus clientes e como que a gente faz aqui? Se você vai assinar no cartório fisicamente, faz a transferência quando todo mundo já estiver lá no cartório para assinar. Então, antes de assinar, a pessoa faz o Pix, ela já vai estar na sua frente. Dificilmente alguém vai se evadir ali do cartório correndo depois de receber o Pix. Você assina. Se for pelo e-notariado, que agora é possível, não sei se todo mundo sabe, mas é possível você assinar escrituras, procurações, fazer uma compra e venda sem sair de casa pelo e-notariado. Ele tem duas fases, né? A primeira fase, a pessoa entra lá e te explica, lê exatamente o que vai constar. E aí tem a segunda parte, que é a parte que você realmente faz a assinatura. Então, o que eu oriento se você está inseguro em relação a como fazer o pagamento, espera a pessoa passar dessa primeira fase da leitura, que você já entendeu aí que a pessoa realmente ela vai caminhar para a assinatura, faz o pagamento e depois a pessoa assina. Então, essa é a forma que funciona. Até hoje a gente não teve nenhum tipo de problema em relação a isso, da pessoa pagar e outra pessoa sumir, até porque você tem que acreditar aí que a pessoa está de boa fé. Mas o que a gente faz também aqui, né? A gente geralmente não deixa só a escritura, a gente faz um contrato de compra e venda antes, aí põe a assinatura de duas pessoas como testemunha para virar um título executivo, e aí a gente já descreve como vai acontecer o pagamento, tudo certo. Então, se no limite você pagar e a pessoa fugir, você tem aquele contrato de compra e venda para executar. Perfeito. Renata, deixa tuas redes sociais aqui para o pessoal que quer saber mais do teu trabalho jurídico aqui. Claro, a gente tem o Instagram, é o @Cavalcante e Câmara, então são 2 vezes do Cavalcante e Câmara. Lá a gente posta bastante conteúdo com uma linguagem mais acessível para todo mundo que investe no mercado imobiliário entender aí o que eles precisam analisar, quais são os direitos, quais são os riscos. Boa, pessoal. Você que gostou, tem dúvidas ainda, pode deixar aqui nos comentários, dá o like nesse vídeo. Lembrando, a gente tem as imersões presenciais aqui na Real Academy, onde a gente traz professores de mercado. A Renata também é professora aqui em uma das imersões, trazendo conteúdos da prática da vida do investidor, de quem está atuando no mercado imobiliário, para você presencialmente aqui aprender a melhor forma de ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Queria agradecer mais uma vez aqui, Renata, pela participação. Muito obrigado. Obrigada, gente. Foi ótimo. E a gente se encontra no próximo episódio aqui do Realcast. Valeu!